Olá, meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez estamos aqui formando essa grande rede e mesmo estando fisicamente separados e distantes uns dos outros, estamos unidos, não apenas por uma conexão de internet, mas pela união produzida pelo Espírito Santo, pois estamos reunidos em um só pensamento, um só sentimento, um só propósito, que é adorar a Deus em espírito e em verdade e nos alimentarmos da sua palavra. Iniciaremos fazendo a leitura bíblica de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14, e eu convido você a acompanhar atentamente essa leitura. Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, nós glorificamos o teu nome, nós te bendizemos, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, é o soberano das nossas vidas, é aquele que nos conduz em triunfo, que nos toma pela mão cada dia e nos faz atravessar os vales, Senhor, e cada vez mais nós possamos aproximar do Senhor, porque o Senhor mesmo é quem nos conduz. Ó Pai querido, obrigado porque um dia o Senhor veio até nós, trazendo salvação para nós através do sacrifício na cruz do Calvário. Nós te bendizemos porque o Senhor nos alcançou através do seu sacrifício e nós cremos no teu sacrifício na cruz do Calvário em nosso favor. E nós cremos que nós somos salvos pela tua graça benfazeja nas nossas vidas. Ó Pai querido, nós cremos também que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e isso traz esperança para nós, isso traz alegria, isso traz satisfação de viver, isso traz, Senhor, paz ao nosso coração, porque nós estaremos com o Senhor também que ressuscitou. Ó Pai querido, que a tua igreja, neste momento, nesta manhã, possa estar cada vez mais convicta que o Senhor está conosco, que o Senhor nos toma pela mão, que o Senhor nos faz atravessar as dificuldades. Ó Pai, que o Senhor continue manifestando cada vez sobre nós, Senhor, nos dando condições de te servir na novidade de vida, nos dando condições de glorificar o teu nome, ó Pai, que o teu Espírito possa
nos impulsionar a aproximar do Senhor cada vez mais. Recebe, Senhor, no trono da Tua graça, a nossa gratidão, o nosso louvor nesta manhã, Senhor, que a Tua igreja possa cada vez mais glorificar o Teu nome pelo que o Senhor tem feito por nós. Oramos assim no nome de Jesus, pedindo perdão aos nossos pecados. Amém. Olá, irmãos, irmãs e amigos. Nós vamos, nesse momento, louvar a Deus com canções. E nesse primeiro cântico nós vamos reafirmar o que nós sabemos e cremos, que somos filhos da graça de Cristo Jesus. Somos filhos da graça divina e sem par, frutos do amor que nos veio alcançar. Graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Somos filhos da graça de Cristo Jesus, tirados das trevas pro reino da luz. Assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, desfrutar desse amor tão grande e desfrutar dessa paz que só o Senhor pode nos proporcionar. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber
paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Amém. Eu me alegro com você que está participando dessa escola dominical online e para a nossa edificação, vamos tratar nesta oportunidade de um dos mais belos temas da Escritura, que é a graça especial de Deus. Vamos ler carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, tomando esse texto bíblico como ponto de partida. Diz assim a palavra de Deus: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Preparando-nos para o estudo da palavra de Deus, vamos cantar ainda mais uma canção. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. Da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça,
amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto porque hoje livre sou. O nosso tema de hoje é a graça especial de Deus. Graça especial é a ação soberana de Deus em nos conceder bênçãos espirituais sem o nosso merecimento. A maior expressão da graça de Deus é a salvação eterna em Cristo Jesus. Na passagem bíblica de Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14, percebe-se nitidamente a maneira como opera a graça divina. Em resumo, podemos dizer que ela se manifesta a partir de Deus e não do próprio homem. Ela nos educa para renegar o pecado e buscar a santidade. Ela instala em nossos corações uma inequívoca expectativa em relação à bendita esperança acerca da manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Ela nos coloca na privilegiada condição de povo exclusivo de Deus, remido, santificado, zeloso de boas obras. Segundo John Piper, graça não é só uma oferta de salvação, é também um poder que salva. Vejamos então como opera a graça de Deus. Primeiramente, podemos focalizar a graça e sua relação com a vocação eficaz. O texto bíblico diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela se manifesta com o poder de salvação em virtude da chamada vocação eficaz. Segundo C.R. Sproul, a pregação do Evangelho representa a vocação exterior de Deus. Esta vocação é ouvida audivelmente tanto pelos eleitos como pelos não eleitos. Os seres humanos têm a capacidade de resistir e recusar a vocação exterior. Ninguém responderá à vocação exterior com fé, a menos que esta vocação seja acompanhada pela vocação eficaz do Espírito Santo no interior. A vocação eficaz é irresistível no sentido em que Deus soberanamente faz com que produza o resultado desejado. Esta obra soberana
da graça é resistível no sentido em que podemos e realmente resistimos em nossa natureza caída, mas é irresistível no sentido em que a graça de Deus prevalece sobre nossa resistência natural. Ao chamado que Deus direcionou aos eleitos, na pessoa de Cristo, dá-se, portanto, o nome de vocação eficaz. Esse chamado à salvação é expressão da livre graça de Deus, ao qual o homem é habilitado pelo Espírito Santo a responder por meio da fé em Cristo Jesus. Através da vocação eficaz, os homens são atraídos livre e eficazmente a Jesus Cristo, sendo para isso dispostos pela graça de Deus, como escreve Paulo na carta aos Efésios. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa graça de Deus aplicada à salvação é denominada também graça irresistível. É chamada graça irresistível em virtude da obra realizada interiormente pelo Espírito Santo no coração do eleito, pela qual ele é habilitado a ouvir, entender e aceitar o chamado especial mediante o Evangelho. O Espírito Santo cria no pecador um novo coração e uma nova natureza. Assim, ele que antes estava espiritualmente morto é atraído a Cristo pela chamada interna e sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito realiza nele a regeneração, vivificando-o e criando nele a fé e a disposição para o arrependimento, o que inevitavelmente resulta na rendição a Cristo Jesus. Focalizemos, em segundo lugar, a graça e sua relação com a justificação. A passagem bíblica de Tito faz referência à obra expiatória de Cristo. Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. A eficácia da graça de Deus está diretamente vinculada ao sacrifício de Cristo. A base da justificação não é a nossa fé, mas a obra sacrificial de Cristo, como escreve Paulo na carta aos Romanos. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Segundo o Catecismo Maior de Westminster, justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual ele perdoa todos os seus pecados, aceita e considera as suas pessoas justas
aos seus olhos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo a eles imputados por Deus e recebidos só pela fé. Na pessoa de Cristo Jesus, Deus nos considera isento de culpa, ou seja, justificados e, consequentemente, beneficiários de todas as bênçãos da salvação. Nada podemos fazer para que venhamos a merecer essa graça. Ela é expressão da misericórdia e do grande amor de Deus por nós. Focalizemos, em terceiro lugar, a graça e sua relação com a adoção. A passagem bíblica de Tito afirma que o propósito da graça de Deus é purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. A essa condição honrosa a que fomos estabelecidos, dá-se o nome de adoção. Fomos feitos filhos de Deus, família da fé, nação santa. Conforme ensina o evangelista João, a todos quantos o receberam, a Cristo Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Segundo o Catecismo Maior, a adoção é um ato da livre graça de Deus em seu único Filho, Jesus Cristo, e por amor dele, pelo qual todos os que são justificados são recebidos no número de seus filhos, trazem em si o seu nome, recebem o Espírito de seu Filho, estão sob o seu cuidado e providências paternais, são admitidos a todas as liberdades e privilégios dos filhos de Deus. São feitos herdeiros de todas as promessas e co-herdeiros com Cristo em glória. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 15 e 16, Paulo escreve: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Segundo João Calvino, sob a lei, os crentes chamavam a Deus de Pai, porém, jamais com uma confiança tão segura, porque o véu os mantinha afastados do santuário. Mas agora que sua entrada nos foi ofertada pelo sangue de Cristo, podemos, cada um, confiadamente, gloriar-nos de ser filhos de Deus. Certamente, essa condição nos enche de alegria e nos dá liberdade para a experiência de uma comunhão mais íntima com Deus, a quem podemos chamar de Pai. Conforme afirma o reverendo Alcindo Almeida, a graça abundante de Deus deve nos levar a uma vida mais próxima, a uma vida mais comprometida com Ele, a uma vida de maior louvor por sua bondade em nos salvar, sem haver absolutamente nenhum mérito em nós. Louvado seja o nome do Senhor por essa graça tão especial em nossa vida. Meus queridos irmãos, louvado seja Deus por termos sido alcançados pela sua graça bendita. Façamos transbordar em nosso viver
os sinais da graça de Deus em nós. Celebremos alegremente a maravilhosa graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Felicitamos aos aniversariantes desta semana. Estão aniversariando hoje Nilda Marina Silva dos Reis, amanhã Elisa Machado Eringer e Geralias José dos Santos, dia 3, Márcia Vargas de Figueiredo, Samuel da Silva Werneck e Nathalie Cunha Alves, dia 5, Gabriel Bragança Paiva. Parabéns aos aniversariantes. Deus abençoe a vocês com muitos anos de vida, saúde e felicidades. Também cumprimentamos aos casais que estão completando aniversário de casamento. Dia 4, Sabrina dos Santos Teodoro Dutra e Adriano Dutra Miranda completam 22 anos de casamento. E dia 5, Ana Paula Schwartz Fitarone Nunes e Guilherme Correia Nunes completam 12 anos de casamento. Parabéns aos queridos casais. Deus continue abençoando a vocês com toda sorte de bênçãos, a vocês e também os seus filhos. Nós vamos orar dando graças a Deus pela vida de todos e pedindo a bênção do Senhor. Estaremos orando com o presbítero Eduardo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bondoso,
Deus que é o nosso Criador. Nós louvamos o seu nome. Agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas, por mais a oportunidade, ó Deus, de termos acesso à sua palavra, podemos, ó Deus, cantar hinos de louvores ao seu nome, Pai. Nós louvamos o Senhor tem cuidado de nós. Oramos em agradecimento pelos aniversariantes da semana e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando essas vidas, que o Senhor continue sustentando a cada irmão que está aniversariando, ó Deus. Que o Senhor possa propiciar a eles, ó Deus, vida plena. A presença do Senhor possa permear a vida desses irmãos, ó Pai. Que o Senhor possa estar com eles em todos os momentos, ó Deus, suprindo todas as necessidades. Continue os abençoando e os guardando durante toda a sua vida. Oramos também, ó Deus, pelos casais que fazem aniversário de casamento essa semana. Pedimos para eles, ó Deus, as bênçãos do Senhor na vida matrimonial, na vida familiar, na vida financeira e profissional. Que o Senhor continue os abençoando, guardando e protegendo e dando a eles, ó Deus, a harmonia no lar, tanto para ele como para os seus filhos, ó Deus. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, recebei a bênção. Que a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo nos envolva a vós, bem como os vossos entes queridos e todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro, hoje e até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso. Da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha
salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.